Mas o que eu penso, o que eu acredito é assim, a nossa atitude de fé, a nossa ação e Deus dando um comando para o anjo, sabe? Para ele ir lá e assoprar sobre aquelas labaredas, né? É dessa maneira que eu penso, porque quando a gente fala de Jesus no deserto, por exemplo, a Bíblia fala que depois Jesus teve fome. E foi nesse tempo que Jesus teve fome que Satanás apareceu e começou a lhe fazer, né? Transforma essas pedras em pães e tal. Quando Jesus teve fome. Só que quando Jesus venceu aquelas tentações, porque eu acredito que esse é o teste que Deus nos dá para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. É nos tempos de mais fragilidade que estamos passando. Sim. Tempo de mais fragilidade, indecisões, tempo de você tomar decisões. E é nessas horas em que ali pode haver a chave que vai mudar a nossa vida para sempre, ou pode ser um momento em que a gente vai viver uma vida derrotada. E depois que Jesus vence aquelas tentações, o texto diz, e vieram os anjos e os serviram. Então, ou seja, os anjos também estão envolvidos nessa questão. E ali não era um anjo caído, né? Ali eram anjos do Exatamente. Eterno, né? Então, quer dizer, e aqueles anjos vieram servir o quê? Eles vieram servir a necessidade que Jesus tinha, fome. Sim. Então, os anjos também estão atrelados a questões financeiras, questões de provisões, sabe? Anjos trazem pão, anjos trazem água, a gente vê isso na Bíblia, anjos trazendo pão, trazendo água. Eu conheço o testemunho de um anjo que tocou uma mulher que estava com um problema, ela estava fazendo um bolo e acabou o gás dela. Aí ela fez uma oração, Senhor, envia o seu anjo, tal, traz provisão, porque acabou o gás e estava assando o bolo. Ela teve uma visão, viu um anjo chegando e tocando no gás. O gás dessa mulher durou 3 meses. E ela usando o gás todo dia. Eu creio. Entendeu? Então anjos que vêm, traz provisão, traz água, traz pão, traz resposta. Anjos que vêm consolar, anjos que vêm trazer alegria, paz. A Bíblia fala que os anjos no Getsemane confortavam Jesus. Sim. Com o que conforto? Anjos que vêm trazer paz. Sabe, teve uma vez, pastor, eu conto isso sempre para minha esposa. Teve uma vez que eu estava tão angustiado, mas tão angustiado. Sabe aquele dia que você está tão angustiado que você não consegue nem orar? Sim. Eu estava tão angustiado que eu não conseguia orar. Acho que todo mundo já passou nessas fases. E eu lembro que eu deitei e nesse dia eu dormi até no sofá. E eu nem lembro que eu dormi no sofá. Não estava brigado com a mulher, tá? Mas eu dormi no sofá. E eu não estava angustiado com ela não. Era alguns problemas da vida mesmo. Estava dando tudo errado para mim. E eu deitei no sofá. Eu acho que eu queria ficar sozinho, né? Aí eu deitei no sofá e pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não tenho nem condições de orar. Eu não quero nem orar. Não consigo orar. E eu fiquei assim com o rosto. Nessa hora que eu estava com o rosto deitado, eu senti quando chegou alguém e pôs o rosto bem no meu rosto assim, ó, e ficou me observando. E esse alguém ficou o tempo todo me observando. Eu sabia que estava me observando. E o Senhor falou para mim que era o anjo do Senhor que estava ali para me confortar das angústias que eu estava sentindo. E depois no outro dia eu acordei muito bem, né? Acordei em paz. Então eu acredito sim que os anjos não estão envolvidos só nessa questão dos dons espirituais, não. Os anjos estão em constante, anjos subindo e descendo o tempo inteiro. Os dons é uma das coisas, né? São vários fatores, né? É provisão, é suprimento. A gente vai ver isso na Bíblia com Elias. O anjo vem trazendo suprimento para Elias. Come, bebe. Quando eu fui casar, eu lembro que um profeta de Deus, na época, a gente estava numa fase muito difícil financeira. Nós não tinha nada. Não tinha condição de nada. Condição de comprar móveis, condição de nada. E aí eu lembro que um profeta falou assim para mim: eu vi um anjo entrando no cartório com você. Esse anjo entrava no cartório e ele assinava os documentos e ele ia preparando tudo para você. Sabe, tudo aconteceu naturalmente. Deus preparou tudo. Isso aí as docas antigas sempre falavam. Eu sempre ouvi isso. Deus vai mandar um anjo lá no cartório, lá na justiça,
e vai liberar as documentações, tem um anjo do Senhor. Isso é muito verídico. Exato. É o que o senhor está falando. Quantos testemunhos, né, a gente conhece Tem. que acontece isso, né? Tem. Então, ó, o que eu acredito, falando sobre a ativação de anjos, o que eu acredito que ativa anjos? Primeiro, oração. Atos capítulo 12, versículo 5 diz: e Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, a oração ativa anjos. Ativou, né? A oração ativa anjos, né? Então, quem foi que foi buscar o anjo para livrar Pedro? Foi a igreja que estava em contínua oração. O jejum, por exemplo, a gente sabe que jejum abre portais. O jejum é poderoso. Na fase da minha vida em que eu comecei a jejuar, mais eu sentia anjos. Então o jejum também ativa os anjos, né? O jejum faz você ficar mais sensível ao mundo espiritual. O jejum faz com que você sinta mais os anjos no ambiente. Você sente o mover deles no ambiente. Por quê? Por que você sente anjos no ambiente e tem experiência com eles quando você jejua? Porque você está se alimentando do que os anjos se alimentam, de santidade. Sim. Porque os anjos se alimentam de santidade. Por isso que eles ficam o tempo inteiro dizendo: Kadosh, 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 santo, 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 santo é o Senhor. Outra coisa que ativa anjos também, isso é bom para você que está assistindo aí, que quer ver o mover dos seus anjos. Oração, jejum, fidelidade. Olha aí. Ser fiel a Deus. Porque não basta só a oração e jejum se não tem a constância de uma vida fiel. Né? Daniel capítulo 6, versículo 22 diz: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque achou em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele está dizendo o quê? Sempre tenho sido fiel, sempre tenho sido íntegro, sempre tenho sido reto. Então a nossa vida de fidelidade ativa os anjos, né? A gente gosta muito de falar, por exemplo, do Salmo 91. Você pega o Salmo 91, a gente vê quantos livramentos ali. 10 mil à sua esquerda, 1000 à sua direita. São 11 mil livramentos, né? A Bíblia fala lá do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste na escuridão, da mortandade ao meio-dia, da praga que não chega à sua casa, das quedas, perigos, ataque físico, enfim. E ele dará ordem ao seu anjo ao teu respeito. Mas qual é o segredo de viver 11 mil livramentos? Qual é a chave? Não é só abrir a Bíblia e deixar no Salmo 91 ali aberta para viver os livramentos. O segredo está no versículo 1. O que diz no versículo 1? Aquele que habita, né? Fidelidade. Andar na presença de Deus, sabe? Fidelidade a Deus. Então a sua fidelidade ativa os anjos, porque a Bíblia fala que ele dará ordem ao teu respeito. Os anjos acampam ao redor de quem? De quem teme. De quem teme. Quem teme a Deus. Quem é fiel a Deus. Então a pessoa que é fiel a Deus, teme a Deus, ela tem anjos acampados ao redor dela. E esse termo, quando a gente fala acampado, é no sentido de que anjos de guarda, né? Anjos que protegem, anjos de vigia, que estão a noite toda, o tempo inteiro ali, sabe, te observando, te anjos vigiando. Sentinelas. Sentinelas, né? Exatamente, sentinelas ali guardando. Por quê? Só pelo fato que você teme a Deus. O temor a Deus ativa os anjos. Outra coisa que ativa os anjos também, né, é o clamor, né? A gente fala da oração, mas a diferença, o clamor é diferente da oração, né? O clamor é quando chama a Deus no desespero, ali como Ezequias, por exemplo, né? Em 2 Reis 19:35, e sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Esse poderia ser o clamor à madrugada? Ele clamou à madrugada, sim, clamou, né? Quando Senaqueribe desafiou ele, né? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo, matou quanto? 185 mil. Um só anjo, meu amigo.